Você está aí, não está? Com essa sensação de que, não importa o que você faça, o quanto você se esforce, nunca é o suficiente. Aquela voz incessante que diz que a qualquer momento, alguém vai descobrir que você não é quem diz ser. Que você está fingindo, que tudo não passa de uma fachada bem construída. Eu conheço essa voz. Ela me acompanhou por mais de 70 anos, um sussurro constante que se tornou um rugido em muitos momentos da minha vida. E, se você está aqui, assistindo isso agora, provavelmente ela está sussurrando no seu ouvido, ou talvez até gritando, neste exato momento. Eu sei o peso que isso carrega. A vergonha silenciosa que você esconde de todos, até de si mesmo. O medo constante de ser desmascarado, de que a verdade sobre sua incompetência venha à tona. Eu não vim aqui te dar respostas fáceis, nem te dizer o que fazer com a sua vida. Não sou um especialista, nem um guru. Só quero te contar uma história. A minha. E talvez, nela, você encontre um espelho, um pedaço da sua própria jornada, e a permissão para começar a olhar para o que realmente importa. Meu nome é William, tenho 77 anos. E, acredite, eu passei a maior parte da minha vida correndo atrás de uma coisa que eu nem sabia o que era, mas que eu achava que me traria paz. Eu acumulei bens, conquistei posições de poder, subi degraus corporativos que muitos invejariam. Tive carros caros, casas grandes, um nome que, para muitos, significava sucesso e respeito. Eu era o homem que chegou lá, mas, por trás de toda essa fachada de realizações, havia um vazio. Um buraco imenso, profundo, que nenhuma conquista material, nenhuma aprovação externa, parecia preencher de verdade. Levei décadas, quase uma vida inteira, para entender que o que eu buscava lá fora, com tanto desespero e sacrifício, nunca esteve lá, nem nunca estaria. Que a resposta para essa sensação persistente de fraude, de não pertencimento, de insuficiência, estava em um lugar que eu me recusei a olhar por tempo demais, dentro de mim. Eu cheguei ao topo da minha montanha, com a bandeira da vitória na mão, e só encontrei o deserto da solidão e da desilusão. Nós, homens, somos mestres em esconder as nossas dores mais profundas. Desde cedo, nos ensinam a engolir o choro, a mostrar força, a nunca parecer fraco, a ser o pilar inabalável. E essa lição, muitas vezes, começa muito cedo, na infância, com figuras paternas ou masculinas que nos moldam. Aquela sensação de que você precisa ser o cara, o provedor incansável, o que resolve todos os problemas, o que nunca erra, o que tem todas as respostas. E quando você erra, ou quando sente que não está à altura das expectativas, suas ou dos outros, a culpa te corrói por dentro, silenciosamente. A vergonha te faz recuar, te isola. Você se sente um impostor, não é? Como se estivesse usando uma máscara o tempo todo, com medo constante de que ela caia e revele a sua verdadeira inadequação. É uma dor sem nome, essa. Uma sensação de invisibilidade, de não ser verdadeiramente visto por quem você é, mesmo quando você está no centro das atenções, recebendo elogios. Você se esforça, se desdobra, se sacrifica, e ainda assim, o reconhecimento que realmente importa, aquele que vem de dentro, parece sempre fora de alcance, uma miragem distante. Lembro-me do meu pai, um homem de poucas palavras, mas de presença imponente e fria. Ele não batia, ele não gritava, ele simplesmente não estava lá, emocionalmente, mesmo quando estava fisicamente presente na mesma sala. Seus olhos eram como espelhos opacos, refletindo apenas o que ele queria ver, ou pior, não refletindo absolutamente nada de mim, da minha essência. Silêncio. Ele abaixou o jornal, olhou a torre sem expressão, balançou a cabeça lentamente e disse, com a voz grave e sem emoção, poderia ser mais alta. Não está firme, e essas cores não combinam. Você precisa fazer melhor. Não houve um bom trabalho, um sorriso, um toque no meu cabelo. Apenas a avaliação fria, a crítica velada que parecia um julgamento final. A torre, que antes era uma obra-prima de alegria, desmoronou dentro de mim, levando junto a minha autoconfiança. Ou de outra vez, quando tirei nota máxima em matemática na 5ª série. Eu estava eufórico, correndo para casa, esperando um elogio, um reconhecimento. Ele pegou o boletim da minha mão, leu a nota, a mais, em vermelho, e o colocou de volta na mesa de mogno lustrosa sem uma única palavra. Apenas um aceno de cabeça, quase imperceptível, enquanto voltava a olhar pela janela. Era como se nada que eu fizesse fosse digno de uma emoção genuína, de um reconhecimento caloroso, de um abraço. Eu aprendi cedo que a aceitação, se é que existia, vinha condicionada, e mesmo assim, era escassa, sempre fora de alcance.
Que eu precisava ser algo, fazer algo, conquistar algo para ter um pingo de atenção, e que, mesmo assim, raramente seria o suficiente. Era sempre um alvo em movimento, uma linha de chegada que mudava de lugar a cada vez que eu me aproximava. Ele nunca pedia desculpas, nunca admitia um erro, pois em sua mente, ele nunca errava. Para ele, a perfeição era um padrão esperado, não uma aspiração. E eu herdei essa busca incessante pela perfeição inatingível, carregando o peso de uma culpa que não era minha, mas que se tornou a minha sombra mais fiel, me dizendo, dia após dia, que eu era uma fraude, que eu nunca seria bom o bastante, não importa o que eu fizesse. Eu passei a vida inteira tentando provar o meu valor, não para mim, mas para aquela voz interna que ecoava as palavras do meu pai. Trabalhei incansavelmente, como um motor sem freio. Fui o primeiro a chegar e o último a sair do escritório. Montei empresas do zero, fechei grandes negócios que pareciam impossíveis, acumulei um patrimônio que, para muitos, seria o ápice da realização pessoal e profissional. Lembro do dia em que assinei o contrato da minha maior aquisição. Uma empresa enorme, anos de negociação árdua, noites sem dormir. Eu estava na minha sala executiva, no último andar de um prédio imponente, com vista panorâmica para a cidade que eu conquistei, o champanhe caro na mesa, esperando para ser aberto. Mas, naquele momento, em vez de euforia, em vez de alegria transbordante, o que senti foi um vazio. Um buraco imenso, profundo, que parecia ter crescido ainda mais. Não havia satisfação, não havia a paz que eu tanto buscava. Apenas a sensação oca de, pronto, mais um degrau, e o que agora? Qual é a próxima coisa que preciso fazer para me sentir digno? Era como se eu estivesse correndo em uma esteira, cada vez mais rápido, suando, exausto, mas sem sair do lugar, sem nunca alcançar a linha de chegada prometida. Aquele reconhecimento que eu buscava desesperadamente, aquela sensação de, eu sou bom o suficiente, eu mereço, nunca chegava. A culpa do impostor, que me impulsionou por tanto tempo, agora era uma âncora pesada, me puxando para baixo, me afogando, mesmo no topo da minha montanha de sucesso. E esse padrão, essa busca incessante por validação externa, ele não ficou só no trabalho. Ele se infiltrou em tudo, como uma névoa fria que cobriu cada aspecto da minha vida. No meu casamento, eu era o provedor exemplar, o solucionador de problemas práticos, o homem que trazia segurança material. Mas raramente, quase nunca, o marido presente de corpo e alma, o parceiro emocionalmente disponível. Eu simplesmente não sabia como ser. Não havia um manual para isso, e eu nunca tinha visto isso em casa. Com meus filhos, eu repetia, sem querer, os mesmos erros que tanto me machucaram. Exigia resultados, cobrava perfeição, oferecia soluções práticas para cada problema deles, mas não sabia como me conectar com o mundo emocional complexo deles. Era como se houvesse uma parede de vidro grossa e invisível entre nós, uma barreira que me impedia de realmente vê-los e de ser visto por eles. Eu os amava, claro, com a intensidade que eu conseguia, mas não sabia expressar isso de uma forma que eles realmente sentissem, que os fizesse se sentir amados incondicionalmente. Era mais fácil construir um império financeiro do que construir uma ponte de afeto e vulnerabilidade para o coração de quem eu mais amava. E as amizades? Eu tinha muitos conhecidos, muitos que me admiravam pelo que eu tinha ou fazia, pela minha posição ou influência. Mas amigos de verdade, aqueles com quem você pode ser vulnerável, mostrar o seu lado fraco, as suas dúvidas e medos, sem medo de julgamento ou de ser visto como inadequado. Pouquíssimos. Porque eu não sabia como me permitir ser fraco. Eu sempre tinha que ser o forte, o inabalável, o que tinha todas as respostas. O vazio se expandia, e a dor, agora, tinha a companhia amarga da solidão profunda, mesmo em meio a multidões e festas cheias de gente. Eu vi muitos homens como eu, presos nessa mesma armadilha silenciosa. Alguns ainda estão correndo, exaustos, mas incapazes de parar. Meu amigo, o Ricardo, por exemplo. Um homem brilhante, com uma carreira invejável no ramo da advocacia. Ele é respeitado, tem muito dinheiro, mas está sempre em busca da próxima grande coisa, da próxima validação externa. Comprou um carro esporte novo no mês passado, uma mansão na praia. Ele se sente exausto, com olheiras profundas, mas não consegue parar. Acha que se parar de trabalhar, de conquistar, de se mostrar bem-sucedido, tudo desmorona, que ele perde o valor. Ele ainda acredita que o reconhecimento que ele tanto anseia virá de fora, de um novo projeto, de um novo bem material. Por outro lado, o Zeca.
O Zeca nunca foi o mais bem-sucedido financeiramente, nunca teve um cargo de chefia, trabalhou a vida toda como marceneiro. Mas ele sempre teve uma paz interior, uma leveza na alma, que eu invejava profundamente. Ele se aposentou cedo, não por ter acumulado uma fortuna, mas por escolha, por ter o suficiente. Passava as tardes na praça, jogando dominó com os vizinhos, rindo com os netos, cultivando o jardim. Ele não tinha a casa maior, o carro mais novo, nem o relógio mais caro, mas ele tinha algo que eu só fui encontrar na velhice, depois de muitas perdas: a leveza de ser quem ele era, sem precisar provar absolutamente nada para ninguém. Ele me olhava, com aquele sorriso tranquilo e genuíno, e eu via um homem que não tinha um buraco no peito. Um homem que se sentia completo, feliz com suas imperfeições, com sua vida simples. E eu, com todos os meus troféus e conquistas, era o quebrado, o vazio, o que ainda buscava algo que o Zeca já tinha encontrado há muito tempo. A liberdade, eu descobri, não é ter a capacidade de fazer o que quiser com o seu dinheiro ou com o seu tempo. Isso é apenas um tipo de liberdade, e muitas vezes, uma ilusão. A verdadeira liberdade é não precisar mais provar nada para ninguém, nem para aquela voz crítica dentro da sua cabeça. É a liberdade de ser imperfeito, de errar, de não saber todas as respostas, de sentir medo, e ainda assim se sentir suficiente, digno de amor e respeito. Suficiência não é a ausência de falhas, de dúvidas ou de momentos de fraqueza, mas a aceitação delas como parte inerente de ser humano. É entender, no fundo da sua alma, que você não precisa de mais um diploma, mais um carro de luxo, mais uma promoção, ou mais um elogio para ser digno. É a presença. Estar presente consigo mesmo, com seus sentimentos, sejam eles quais forem, sem fugir. Estar presente com as pessoas que você ama, de verdade, sem a distração constante da próxima meta, da próxima conquista, do próximo preciso fazer. É a quietude que vem quando você finalmente para de correr e se permite apenas ser, em sua totalidade, com todas as suas luzes e sombras. Porque essa busca externa, essa corrida desenfreada por validação, nunca funcionou para mim. E porque, eu garanto, não vai funcionar para você, por mais que você tente. Porque o problema nunca foi a falta de conquistas, de dinheiro, de status ou de reconhecimento. O problema foi a crença ilusória de que a próxima conquista, a próxima aquisição, o próximo elogio finalmente preencheria o vazio que você sente. Essa é a grande mentira que nos contaram, ou que aprendemos sozinhos, ouvindo e observando, que a validação, a paz e a felicidade vêm de fora. Que a sua suficiência está em um futuro distante, depois de alcançar X ou Y, depois de ter isso ou aquilo. Mas o vazio é interno. É um eco profundo daquela criança que nunca se sentiu verdadeiramente vista, nunca se sentiu boa o suficiente para ser amada como era. É a vergonha que te impede de olhar para dentro, de confrontar essa ferida antiga. É o medo paralisante de que, se você parar de correr, a máscara vai cair e você não saberá quem é por baixo dela, ou pior, que não haverá nada lá. O medo de que, se você admitir que não está bem, que está cansado, que está perdido, será rejeitado, assim como talvez você tenha sido lá atrás, quando mais precisava de aceitação. É um ciclo vicioso de busca e frustração, e a única forma de quebrá-lo é parar de alimentar a ilusão de que a resposta está, lá fora, em algo que você ainda não tem. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa provar nada para ninguém, nem para a memória de um pai que não sabia amar. Você já é suficiente. Eu sei que essa frase pode parecer vazia agora, ou até um clichê, mas ela é a verdade mais profunda e libertadora que eu levei uma vida inteira para desenterrar, para sentir na pele. A dor sem nome que você sente, a culpa que te consome, o vazio que te acompanha, tudo isso é um chamado. Um chamado para você olhar para dentro, para a criança que ainda está esperando por aquele abraço que nunca veio, por aquele "eu te amo" incondicional que nunca foi dito. Você pode dar isso a si mesmo agora. Não amanhã, não depois da próxima conquista, mas hoje. Comece pequeno. Permita-se sentir o que quer que surja, sem julgamento. Permita-se falhar, permita-se ser humano. E se essa história tocou em algo profundo dentro de você, se você sentiu um pedaço da sua própria vida nas minhas palavras, por favor, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Alguém que você vê correndo a mesma corrida que eu corri por tanto tempo, com o mesmo vazio nos olhos. Talvez ele também precise saber que pode parar. Que está tudo bem parar. Que ele já é o suficiente, exatamente como ele é.